Bom, eu estava falando da questão da forma do escândalo ocorrer de uma forma menos ou mais dolorosa, dependendo da atitude da pessoa, né? Essa pessoa parar para fazer esse concerto com a outra, confessando, juntamente com um casal, ou uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que vai tratar desse assunto com eles dois de forma responsiva, para que as coisas cheguem para os seus devidos lugares. Não pode ser só o marido e a mulher, porque é muito pouco. Tem que ter alguém responsivo dentro desse ministério, desse chamado. Quanto mais a pessoa sonega transparência e responsabilidade, piores se tornam as consequências. O fator tempo aqui só internaliza e intensifica ainda mais o problema. Então não adianta sonegar essa transparência. Irmã, vou ter que dizer para meu marido, para minha esposa que eu traí, ela vai. Vou ter que dizer para meu esposo que eu traí, ele vai. Porque quanto mais você negar essa transparência, você só negar essa transparência e responsabilidade, porque é responsabilidade quando você faz isso, você se torna uma pessoa responsável. Você é irresponsável quando você está lá no adultério. Mas quando você resolve consertar aquilo que você desmantelou, você se torna uma pessoa responsável. E é muito nobre isso. E isso vai intensificar mais ainda o problema se você se negar, só negar essa transparência e essa responsabilidade, tá certo? Todo adultério, mais cedo ou mais tarde, se não for tratado, vai produzir uma situação crônica de decepção familiar, dor, rejeição, repúdio, divórcio e abandono. Uma perspectiva bíblica sobre o divórcio. Na atualidade, principalmente aqueles que lidam com o dia a dia de uma igreja, precisam saber se relacionar com muito bom senso com a conjuntura bíblica acerca do divórcio. Tem que ter bom senso para tratar disso. É importante considerar que a lei do divórcio exerce uma função civilizadora, ajudando a acomodar as pessoas envolvidas direta e indiretamente nessas situações de extremo conflito e trauma. Primeiramente, é importante estabelecer a diferença entre o repúdio e o divórcio. O repúdio é uma coisa e divórcio é outra, tá certo? Discernir esses conceitos aprimora a nossa ótica sobre o assunto. O repúdio envolve desonra, rejeição, ódio, separação, adultério, traição, abandono do lar, ameaça, violência, a indisponibilidade de querer a reconciliação e etc. Tudo isso vem da dureza do coração. É isso que Deus odeia. Deus odeia não é o divórcio em si, é a dureza do coração do homem. Se eu continuasse na dureza de me manter firme na separação, seria isso que Deus odiaria. Ele diz que o que ele uniu não separa o homem jamais. Quem separa não é o Ministério Público, não é o fórum, que separa sou eu do meu cônjuge. Entende? Que esse homem somos nós que estamos dentro desse casamento. E tudo isso vem da dureza de coração. É isso que Deus odeia, como afirma o profeta Malaquias. É quando o relacionamento é intencionalmente invibializado no coração. Ele é invibializado aqui dentro, de forma intencional. Já o divórcio é a carta, um simples documento formalizado depois de um processo adequado à decisão de um dos cônjuges ou ambos de se repudiarem. O divórcio, ele só vem formalizar esse documento. Porque a Bíblia diz até que a morte os separe. Se um famoso ditado que diz até se casar, abra bem os seus olhos, porque depois terá que fechar para muitas coisas. Depois de casado, não adianta alegar que o casamento não foi de Deus. Então, quando até que a morte nos separe, ele vem trazer esse famoso ditado.
Você não abriu os olhos antes de casar, não viu nada, não viu defeito nenhum, tá lindo, meu amor, minha paixão, minha vida, é tudo pra mim. Aí quando casa, os olhos começam a se abrirem, começa a ver defeitos, começa a ver é, o que está lá de fato, e aí já não é mais hora de você abrir os olhos. Nós abrimos os olhos, é hora de nós fecharmos. É difícil, é, mas é possível. Não é fácil. Se não foi de Deus, passou a ser. Voltou, votou, cumpra. Não foi um voto, cumpra, Claudionice. Deus não se agrada de todos. Eclesiastes 5, isso que ele fala de voto. Se votar, cumpra. Não é algo simples lidar com situações de divórcio, redimindo o que é possível e minimizando as traumatizantes sequelas. Porém, não podemos deixar de mencionar a consequência básica do divórcio. A Bíblia explica que o marido está ligado à sua mulher pela lei do matrimônio até que a morte os separe. Portanto, qualquer cônjuge que endurece o seu coração, repudiando o outro, desonrando a aliança de casamento, abandonando o lar, impondo definitivamente, optando definitivamente pelo divórcio, está invocando a própria morte, como está escrito, até que a morte o separe. Então, se decidiu separar, já invocou a morte. É sério, tô falando, tô rindo, mas é sério. É, como está escrito até que a morte o separe. Essa é a maldição do divórcio. Isso vai afetar todas as áreas da vida, gerando fracasso emocional, decepção e escândalo generalizado, perdas familiares de filhos, perdas financeiras, morte espiritual, desestrutura emocional, relacionamentos traumatizados, destruição ministerial, etc. Se eu tivesse me mantido separado, não teria, meu ministério não existiria, ele deixaria de existir na minha vida. Quando o Senhor me propôs voltar para meu marido, falei, Senhor, sério, o Senhor está fazendo isso comigo? Mas como eu costumo dizer, o que o Senhor quiser eu quero, eu disse, tá bom, Senhor, eu me rendo. Mas Senhor, fui orar, né, claro. Senhor, eu não errei, foi ele. E aí comecei a mostrar a situação para ele como se ele não soubesse de nada. Ele falou, tá, mas você tem um ministério. E se você não fizer essa reconciliação, seu ministério deixa de existir. Porque quem vai acreditar no ministério onde você vai trabalhar com família, com reconciliação, com, né, toda essa gama aí de essa problemática toda e dizendo que é divorciada. Não combina. E vai ser dentro da tua experiência que eu vou te dar autoridade. Louvado seja Deus. E eu preferi obedecer. Onde eu parei, gente. No divórcio todos perdem. Perde eu, perde o marido, perde os filhos, todo mundo sai perdendo. É devastador o divórcio. A lei do divórcio. Após séculos de escravidão no Egito, enfrentando a dura tarefa de restaurar os fundamentos da nação, amenizando tantas feridas e desordens sociais, reorganizando civilmente a família, Moisés legalizou o divórcio. O ideal é que não precisasse de existir uma lei como essa, mas como não existia uma sociedade perfeita, ela acabou sendo instituída. Essa lei por muito tempo vinha cumprindo seu papel civilizador, quando no Novo Testamento surge uma série de denúncia feita pelo próprio Jesus. Na verdade, o sistema religioso de Israel, simbolizado pela figura de Jesus. Deixa eu voltar aqui, viu, amados? Na verdade, o sistema religioso de Israel, simbolizado pela figueira que Jesus amaldiçoou e que secou-se até as raízes, estava profundamente corrompido. Está em Mateus 23. A lei do divórcio, assim como outras leis,
havia sofrido distorções com o intuito de atender ao interesse daqueles que as aplicavam. Portanto, em se tratando do divórcio, é necessário advertir como Jesus o fez ao confrontar os fariseus em Mateus 19:8, que o divórcio, apesar de ser biblicamente legal, pode se tornar um dispositivo perigoso, distorsivo, abusivo, facilmente usado com motivações corrompidas. Se divorcia hoje por qualquer coisa, né? Banalizou. Sendo inspirado por egoísmo, leviandade, lascívia, vaidade, irresponsabilidade, maldade, como artifício de vingança. Por isso é importante considerar o contexto das declarações feitas por Jesus sobre o divórcio nos evangelhos. Elas foram feitas para confrontar líderes religiosos que imoralmente estavam fazendo do divórcio um pretexto para o repúdio, pervertendo a funcionalidade da lei, ou seja, a lei do divórcio foi instituída por causa do repúdio e não para ser um pretexto para o repúdio. Foi instituída por causa do repúdio, não para ser um pretexto para que houvesse o repúdio. Qualquer pessoa que busca na Bíblia um respaldo para se divorciar está se colocando em um péssimo caminho, o caminho do coração duro. Aleluia. Eu já passei de 11 minutos. Não vou dar continuidade para não ficar muito longo, mas vou buscando mais informações didáticas para não ficar só nas minhas palavras, nas minhas experiências, nas minhas ministrações pessoais. Eu vou buscando mais respaldo didático pelo pastor Cote, pastor Tânia, pessoas de total confiança e que a gente pode seguir de olho fechado, de vendas. Tá bom? Beijo.